Marcos, no capítulo 1, versículo 14 e 15, e depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Esta palavra que está no livro de Marcos, no capítulo 1, verso 14, ela fala exatamente desta importância que o evangelho do Senhor Jesus Cristo tem para a vida do cristão. Porque o evangelho de Cristo, ele fala exatamente da morte, do sepultamento e da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. O evangelho de Cristo é a palavra que foi enviada para salvar todo aquele que crê. Se nós observarmos, por exemplo, aqui no livro de Romanos, no capítulo 1, o versículo de número 15, 16, a palavra do Senhor vem dizendo o seguinte: assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho, a vós que estáis em Roma, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O evangelho do Senhor Jesus Cristo é a palavra que foi anunciada pelo Senhor Jesus Cristo àqueles povos, e é a palavra que foi anunciada pelos discípulos do Senhor Jesus Cristo, no caso aqui o apóstolo Paulo, escrevendo essa carta à igreja de Roma. O evangelho de Cristo é esta palavra das Escrituras que tem o poder de tirar o homem do pecado, de libertar o homem da iniquidade, da transgressão. O evangelho de Cristo é esta palavra que o escritor do livro de Hebreus chama de uma palavra de dois gumes que penetra até a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas, e é uma palavra apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Então, o evangelho do Senhor Jesus Cristo, uma vez ouvido e crido pelas pessoas, ela tem um poder de modificar a vida das pessoas, de transformar a vida das pessoas. O evangelho de Cristo é uma palavra que precisa ser recebida pelo nosso tempo e precisa ser crida pelas pessoas para que possam ser salvas. Hoje nós estamos vendo, infelizmente, uma decadência na pregação do evangelho do Senhor Jesus Cristo. As igrejas têm pregado um monte de coisas, têm pregado curas divinas, têm pregado prosperidade bíblica, têm tido uma palavra motivacional que as pessoas entram lá muitas vezes tristes e saem alegres, né, porque ouvem uma palavra motivacional, mas tem tido uma carência muito grande de uma palavra que faz menção da situação do homem atual, que o homem atual é um homem pecador, transgressor, iníquo e precisa de ouvir uma palavra que o liberte da iniquidade. Quando eu faço menção que o homem é um homem pecador, transgressor e iníquo, eu não estou falando propriamente de atos que o homem comete, porque o homem comete atos pecaminosos porque o homem é pecador. Ele possui uma natureza que o inclina para as coisas do pecado, para as coisas mundanas. E o evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele não vem tratar propriamente com situações pecaminosas. O evangelho de Cristo, ele vem tratar com uma natureza do ser humano, uma natureza que inclina o ser humano para que ele cometa pecado. Quando o homem recebe o evangelho do Senhor Jesus Cristo, acontece uma libertação, é um poder, a pessoa passa das trevas para a luz. Existe um poder de Deus que está estabelecido nesta palavra para que liberte o homem dessa situação pecaminosa que ele tem desde que nasceu. O homem já nasce com uma natureza perversa, com a natureza transgressora e com a natureza de pecado. Precisando crer no evangelho de Cristo, precisando crer que Jesus Cristo, quando ele foi crucificado há 2000 anos atrás, Jesus Cristo nos atraiu para que nós morrêssemos para essa natureza perversa, iníqua e transgressora. O Senhor Jesus Cristo, quando ele foi sepultado, ele nos levou a ser sepultados juntamente com ele. E quando Jesus Cristo foi ressuscitado, ele nos levou a ressuscitar juntamente com ele. O apóstolo Paulo, no livro de Romanos mesmo, no capítulo 6, ele tem uma palavra que ele diz o seguinte aqui, ó: sabendo isto, capítulo 6, versículo 6, sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado,
para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado como escravo. Essa palavra é impressionante, porque ele diz aqui, sabendo isso, ou fique sabendo disso, que o nosso velho homem, o seu velho homem, foi com Cristo crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito. E como que nós tomamos posse desta palavra, desta bênção? Crendo nela. Nós precisamos crer que a obra do Senhor Jesus Cristo, há 2000 anos atrás, foi suficiente para propiciar esta libertação do homem do seu pecado, da sua iniquidade e da sua transgressão. Meu querido, creia nisso e você certamente viverá e viverá uma vida eterna. Se você crê na palavra do Senhor, no Evangelho da Graça, quer mudar a sua vida, quer que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo transforme a sua natureza, de uma natureza de um homem pecador para um homem que agora é um homem subsidiado pelo Evangelho da Graça de Deus, um homem agraciado pelo Evangelho da Graça de Deus, um homem que o Senhor pode agora chamar nas Escrituras de santo. Faça comigo esta oração. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te glorificamos pelo poder da tua palavra, pela tua misericórdia. Senhor amado, esta pessoa que tem ouvido esta palavra, tem crido nesta palavra, em nome de Jesus Cristo, toque nela, toque na família dela, toque nos negócios dela e abençoe, Pai amado, para a glorificação única do nome do Senhor Jesus Cristo. Te louvamos e te glorificamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus o abençoe. Se você ouviu esta palavra e esta palavra serviu para você, compartilhe esse vídeo, deixa aí o seu like, para que também outras pessoas possam ver esta palavra e por ela ser tocada em nome de Jesus Cristo. Fique com o Senhor, nosso amado e bom Deus, a graça e a paz.